Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando. Primeiramente, eu quero agradecer publicamente aqui. Faz pouco tempo atrás que eu gravei o vídeo agradecendo pela gente ter conseguido os 100 primeiros inscritos. E assim, em pouquíssimo, muito pouco mesmo tempo, a gente alcança os 200 inscritos, dobra o número. Quero lembrar que eu tô com um canal só do início do ano para cá. Eu não estou com tantas turmas, tantos alunos para poder ter adesão de aluno, então eu acho que o canal está crescendo muito rápido, está crescendo por conta própria, graças a vocês que estão me vendo todo sábado, que estão compartilhando, que estão oferecendo para outros colegas. Isso está sendo maravilhoso, eu quero agradecer muito, muito mesmo a vocês. Muita gente me pede que eu faça vídeos falando um pouco sobre a história do Brasil, algum tema referente ao Brasil. E como aqui o objetivo é sempre cruzar isso com cultura pop, às vezes fica um pouco difícil. Ou eu vou trabalhar com cinema nacional, ou eu vou trabalhar com música. Eu cheguei a fazer alguns vídeos assim, a gente tem o vídeo do Tempo de Paz, a gente tem o vídeo especial de Carnaval com Chico Buarque, então é muito difícil. Hoje eu faço, eu acho que o terceiro apenas vídeo falando sobre um pouco de história do Brasil com Getúlio Vargas. Mas como é que eu vou trabalhar Getúlio Vargas então com cultura pop? Então eu vou falar de um quadrinho publicado na década de 50 sobre Getúlio Vargas. É um quadrinho, eu acho que um dos mais antigos que eu tenho na minha coleção. Eu precisei comprar de um brechó na internet, veio do Mato Grosso, foi bastante difícil de conseguir, mas muito útil. Eu escrevi um artigo sobre ele e é mais ou menos parte desse artigo que eu tô me baseando para poder fazer esse vídeo. Então a pesquisa dele foi bastante extensa, porque faz parte de um artigo acadêmico apresentado dentro da Universidade Federal Fluminense. Antes de mais nada, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre o mercado nacional de quadrinhos, como ele começa, porque é bem distante do cenário que a gente vê hoje, com Marvel, com DC, bem dentro do cenário nacional, com artistas brasileiros fazendo sucesso aqui, lá fora, um mercado independente muito forte que a gente tem no Brasil hoje. O quadrinho nacional ele começa com uma figura chamada Adolfo Aizen. Tudo isso eu estou me baseando muito nesse livro aqui. Ó. Esse livro é um livro maravilhoso. Se você tem interesse em estudar quadrinho, é indispensável. É um livro escrito por um jornalista e não um historiador, mas ele é muito criterioso com relação à documentação. Ele apresenta o corpus documental dele todo. É uma excelente obra mesmo. A Guerra dos Gibis, de Gonçalo Júnior. Então o Gonçalo Júnior, ele aqui nesse livro, ele apresenta todo o correr do início dos quadrinhos. A gente não vai precisar falar de todo o conteúdo do livro, o livro é bastante extenso, mas os quadrinhos chegam ao Brasil com o Adolfo Aizen. Ele faz uma viagem internacional, ele trabalhava num jornal aqui que eu não me recordo qual, faz uma viagem internacional, vai para os Estados Unidos, na época que os suplementos infantis estavam fazendo muito sucesso. Isso era a década de 30, lá nos Estados Unidos. E aí ele consegue alguns contratos e traz esses suplementos para o Brasil. E é a partir dele e de outras pessoas que nesse início vão estar trabalhando que esses primeiros suplementos são publicados. Tanto e começa no jornal, né? Naquelas tirinhas de jornal que quem viveu uma época pré-internet consumiu muito mais. Eu lembro que alguns dos meus primeiros contatos com os quadrinhos, sem dúvida, vieram naquelas tirinhas de jornal que vinham dentro do jornal de domingo, às vezes durante a semana, que eram comprados. O jornal Globo tinha, eu nem sei se ainda tem, o Globinho, que vinham com várias tiras coloridas. Aquilo era muito importante até para leitura infantil mesmo. Como a gente já falou aqui, na década de 50, a década de 50 é um problema muito grande para os quadrinhos. A década de 50 ela representa a queda de vendas no cenário internacional por causa da publicação do livro A Sedução dos Inocentes, do Frederick Wertham. Quem acompanha os vídeos já sabe dessa publicação, ou quem já tem algum estudo prévio dentro do mundo dos quadrinhos. Esse psicólogo é que ele faz uma série de relações entre delinquência juvenil, entre mau comportamento juvenil e a leitura dos quadrinhos. É claro que hoje isso está muito defasado, a gente sabe que isso não tem uma relação. Mas na década de 50 isso foi muito, muito colocado e acabou gerando uma queda muito grande dos quadrinhos. Nos Estados Unidos eles geram um código de autocensura, eu já falei dele aqui também. No Brasil, uma das saídas é a publicação de temas paralelos. Nessa época, o Adolfo Aizen ele tinha uma editora chamada Editora Brasil América Limitada. Ela é muito famosa na época, se chamava Ebal.
ela era muito forte no mercado nacional. Ela fazia várias publicações, inclusive Batman, inclusive diversos personagens que até hoje estão aí no mercado nacional. E aí ele começa uma série de publicações paralelas com temas diversos. Ele tem, por exemplo, a edição maravilhosa que ele apresenta biografias, ele apresenta adaptações de literatura, tanto nacional quanto internacional. São revistas grandes que alcançam um bom nível de vendagem. Ele adapta diversos grandes clássicos da literatura para os quadrinhos, e isso acaba tendo uma aceitação muito grande. Tem também uma série limitada chamada, se eu não me engano, é Série Sagrada, que ele faz adaptações de contos bíblicos, biografias de religiosos. É uma outra série que tem muita popularidade. Entre 57 e 61, ele publica uma série de revistas chamada Grandes Figuras em Quadrinhos. O número 17 dessa revista, publicada, eu vou precisar confirmar a data, é 51, se eu não me engano. Uma dessas revistas é Getúlio Vargas, o Renovador. E é essa revista que a gente vai estar falando aqui. Essa revista ela apresenta a biografia de Getúlio Vargas e ela é publicada já após a morte de Getúlio. E é bastante interessante entender isso. Em primeiro lugar, ela se foca muito na vida do Getúlio antes de assumir a presidência. No caso, a parte da presidência ela fala muito pouco tempo. É uma revista que tem uma carga textual, não sei se está dando para vocês verem direito, muito grande, é muito texto, é muito conteúdo. Os desenhos são bastante interessantes, mostra diversas grandes figuras da política nacional, diversos momentos brasileiros importantes. A gente tem aqui a Primeira Guerra Mundial, a gente tem a tomada dos 18 do Forte. São diversas, cada página é bastante rica em termos de paralelos com a história nacional. Não é uma revista que você vai achar com facilidade para comprar, mas é possível que você ache para download. Boa parte das revistas da Ebal estão disponíveis na internet. Não sei com que legalidade, não estou aconselhando ninguém a nada. Mas elas estão disponíveis aí na internet, basta uma procura muito rápida. A morte de Getúlio mesmo só é tratada num quadrinho, é falado muito pouco sobre o suicídio. Ela tenta não analisar muito profundamente, muito criticamente algumas atitudes de Getúlio. Ela se mantém dentro de uma ode. Então, na verdade, ela está reverberando, ela está refletindo sobre a mitificação da figura de Getúlio Vargas. Durante muito tempo, o Adolfo Aizen, o dono da editora, e o Getúlio Vargas, eles tiveram uma relação bastante interessante. Eu vou colocar aqui na tela alguns documentos que são cartas interessadas entre o governo, digamos assim, e o Adolfo Aizen. Primeiro é um documento assinado pelo Gustavo Capanema. O Gustavo Capanema foi ministro da Educação durante o período Vargas, e um cartãozinho assinado pelo próprio Vargas, agradecendo ao Adolfo pela postura dele. Na verdade, essa relação pró-governo do Adolfo tem uma continuidade muito grande durante o período Vargas em si, bem antes da publicação dessa revista. Existia um apoio porque o Adolfo, na verdade, auxiliava o processo de manutenção da imagem de Vargas. Comumente, a gente trabalha com o conceito de populismo para trabalhar as noções, para poder explicar o período Vargas. Eu vou passar aqui o conceito, vou apresentar algumas falas sobre o que é o populismo. A historiografia tradicional tende a explicar a política exercida no Brasil entre os anos 30 e 64 através do conceito de populismo, cunhado sistematicamente através do trabalho de diversos autores. Esta noção afirmava que a política varguista fazia uso de uma repressão estatal forte, aliada ao uso de modernas técnicas de propaganda para dominar as classes trabalhadoras, conseguindo assim amplo apoio social. Essa propaganda ocorreria através de livros, jornais, biografias, músicas, comemorações e cartilhas escolares. E exatamente o Adolfo foi responsável pela publicação de obras falando sobre o período Vargas e elogiando a postura do presidente. Essa relação entre os dois, é claro, tinha um sentido de interesse. O Adolfo ele ganhava vantagens
empresariais a partir do momento que ele tinha o apoio do governo, ao contrário de outras pessoas que disputavam esse mercado de quadrinhos no início, que nem sempre tinham o apoio governamental. Durante o período que a gente tem até um problema de emissão de papel durante a Segunda Guerra Mundial, o Adolfo continua com o apoio do governo, tendo papel para poder fazer as suas publicações. Então isso é uma via de mão dupla, onde o governo oferece algum tipo de apoio para o Adolfo e o Adolfo oferece um apoio para o governo. Mas aí fica a dúvida, para que ele precisava fazer uma publicação com uma ode a Getúlio, se já tínhamos passado do período, ele já tinha se suicidado? Ao contrário, a gente estava entrando num período onde se afastava a ideia de Getúlio e o Brasil passava, pelo menos as elites queriam, um processo de retirada do getulismo, de depuração das ideias políticas de Getúlio. Qual é o sentido desse quadrinho? Na verdade, esse quadrinho ele reverbera, ele se mantém dentro de uma ideia de mitificação de Vargas que provém anteriormente. E para poder entender ele, a gente precisa superar esse conceito de populismo. Porque esse conceito de populismo é extremamente simplista. Ele não apresenta uma relação concreta com a realidade. Muitos historiadores hoje, o qual eu aqui me afilio a eles, propõe a superação dessa ideia de populismo, de que o governo ele usava a mão pesada de um lado e jogava propaganda de outro, e isso bastava para convencimento popular. Não era apenas isso que bastava para o convencimento popular. Aqui a gente precisa fazer um paralelo interessante. Uma propaganda por si só garante o uso de um produto? Se você vê uma propaganda de um iogurte, e esse iogurte parece delicioso na propaganda, eles contratam o melhor ator, o ator popular, e aparece ele bebendo e adorando, o comercial é muito bem feito. Isso aqui a gente pode reproduzir para qualquer produto. Você compra aquele produto, a propaganda garantiu a compra do produto, a gente não pode negar isso. Mas aquele produto é ruim. Você prova e ele não é gostoso, e ele não se mantém dentro do que você tinha alcançado. Você continua comprando ele? A propaganda por si só garante a continuidade de um produto, ou ele precisa apresentar um mínimo de qualidade? Nesse paralelo, uma propaganda estatal por si só, ela garante a adesão popular, ou precisa haver uma política de retorno? A gente acabou de ver que a Eisen tinha uma política de retorno com o governo. Ele tinha as vantagens dele. E o povo, o que ele ganhava para poder querer ler uma revista que fazia ode a Getúlio mesmo após a morte dele? Todo o movimento popular que apoiava Getúlio, que compraria essa revista, e por isso se torna um mercado, ele precisa de um retorno a isso. É nesse sentido que um dos historiadores que mais se dedicaram a estudar esse período, e o qual eu respeito muito, gosto muito, foi meu professor, Jorge Ferreira. Ele apresenta um conceito, ele solicita a superação do conceito de populismo pela substituição do conceito de trabalhismo. Vamos ver o que é esse conceito? Aqui eu estou citando diretamente as palavras dele, eu vou colocar aqui no pé de página, aqui na tela, a citação, o livro no qual ele fala isso, tá, gente? Em qualquer experiência histórica, os assalariados sofrem influência dos contextos sociais, políticos e ideológicos em que vivem. No caso brasileiro, como em outros, tratou-se de uma relação em que as partes, Estado e classe trabalhadora, identificaram interesses comuns. No trabalhismo estavam presentes ideias, crenças, valores e códigos comportamentais que circulavam entre os próprios trabalhadores antes de 1930. Compreendidos como um conjunto de experiências políticas, econômicas, sociais, ideológicas e culturais, o trabalhismo expressou uma consciência de classe, legítima porque histórica. Em outras palavras, existia uma política de troca. O trabalhador recebia diversas vantagens para que pudesse considerar Getúlio alguém muito especial. Não bastava uma ação de propaganda política forte se ele não tivesse dado políticas trabalhistas importantes. Curiosamente, aqui a gente precisa fazer um paralelo com o momento atual, políticas trabalhistas que estão sendo caçadas e retiradas a ferro e a fogo pela classe política atual da nossa população.
e que todos nós sabemos que, no fundo, não fazem bem a ninguém a não ser uma elite privilegiada, plutocrática, que está dominando a política nacional. Mas isso é motivo para outros vídeos. Voltando à revista, Getúlio, ele na verdade é apresentado nela como quase um super-herói. Essa capa inicial, eu vou colocar ela aqui bem grande para a gente poder analisar ela. Ela apresenta Getúlio de baixo para cima, portanto ele está numa posição privilegiada para o espectador, de superioridade, olhando para o horizonte, vendo o futuro acontecer. Isso é uma representação de superioridade, de calma, de plassidão. E ainda assim ele está representado com as roupas tradicionais gaúchas, de bombacha, ele está de lenço no pescoço, está condizente com a imagem que era montada nesse período para com Getúlio. Então o que o quadrinho faz? Ele mantém a ideia de que Vargas é quase um super-herói, ele é um herói de bombachas, ele é aquele que salvou o país. É lógico que a gente precisa fazer diversos questionamentos, ele foi um ditador, teve um aparelho ditatorial muito forte na mão, com direito à tortura, com direito a tudo isso. Mas não é possível a gente negar alguns avanços sociais que ocorreram no período Vargas. Então, gente, essa foi a minha tentativa de colaborar e atender os pedidos de tantas pessoas que me pedem para falar sobre sobre a história do Brasil em geral. Não é fácil, eu gosto até, não é a minha preferência, mas eu vou tentar trazer de vez em quando. Eu quero dizer aqui, para quem possa questionar, que eu estou afirmando tudo que eu estou falando aqui baseado em aulas que eu tive na Universidade Federal Fluminense. Então é a historiografia de ponta que está sendo trabalhada hoje. Acredito que o Enem, que as provas de universidades que vocês possam vir a fazer vão estar reverberando essa historiografia ainda esse ano, talvez, ou nos próximos concursos. Então ela é interessante. É importante você entender o conceito de populismo e também o conceito de trabalhismo, porque ele está sendo cobrado, ele está sendo aplicado e utilizado para a interpretação desse período histórico. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha. Se for um vídeo um pouco mais pesado, me desculpe, mas de vez em quando a gente precisa contextualizar historiograficamente e trazer quadrinhos e parte da cultura pop que nem sempre é tão popular, mas que é importante. Quero avisar também que, graças a esses 200 inscritos, eu resolvi fazer uma inovação aí durante a semana. Vai entrar uma novidade no canal. Então, quem puder, tem uma parte aqui embaixo do vídeo para quem vê no YouTube, eu acho que no YouTube no computador, mas para quem vê no celular também, onde tem um sininho. Se você clicar naquele sininho, toda vez que eu postar um vídeo na internet, o seu celular, sua conta vai te avisar. Então clica nesse sininho, porque vai ter novidade essa semana. Eu vou ter um programa novo aqui no canal, se tudo correr bem, com alguma regularidade. É um programa diferente, um projeto pessoal que eu gosto muito, onde eu vou tentar trazer pessoas convidadas. Então, clica aí no sininho, porque vai ter novidade durante essa semana. No mais, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio, por ver os nossos vídeos, por compartilhar os nossos vídeos. É graças a você que nós temos chegado a tanta coisa em tão pouco tempo. Eu estou muito feliz.